Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra. E nessa segunda-feira, dia 18 de abril de 2022, nós estamos vivenciando as oitavas da Páscoa. E então, feliz Páscoa para vocês. Vocês vão ter que me aguentar até domingo da misericórdia, tá? Então são 8 dias, né, de Páscoa a Páscoa a Páscoa. E nesse período a cor litúrgica é a branca. Então, desde quinta, com exceção da sexta-feira da Paixão, no sábado santo, ontem Páscoa, lógico, né? Páscoa do Senhor Jesus ressuscitou, deixou o túmulo, é o encerramento do período quaresmal. Estamos vencendo, a cor branca, certo? Lá pelo dia 25, aí já, o dia 25 é dia de São Marcos, e como São Marcos foi martirizado, vai ser da cor vermelha. O interessante é que vamos ter alguns momentos da cor da cor vermelha. E ao longo desse período, até a chegada de Pentecostes, e até um pouco mais assim avançando Pentecostes, porque no dia 5 de junho, domingo de Pentecostes, no outro domingo é o dia da Santíssima Trindade, dia 12 de junho. Então, ainda nesse período, nós vamos ter uma alternância entre a cor verde e a cor branca, e finalmente adentraremos no período do tempo comum. Vamos voltar ao tempo comum. Na verdade, vamos voltar ao 11ª semana do tempo comum. Não me pergunte por que não tem a 9ª semana do tempo comum, porque terminamos na 8ª semana, né? Até entrarmos no período quaresmal. Não faz pergunta difícil para mim que eu não sei responder, tá? A gente já vai entrar no período do tempo comum a partir da 11ª semana, dia 14 de junho. Mas antes mesmo já vamos ter o período... um período de cor verde, tá? Então, fazendo aqui os informes, caso você, sei lá, caiu de paraquedas nesse meu canal, não tá sabendo nada, participa da missa como se fosse uns meio zumbi, participo, mas não sei o que tá acontecendo, só sei que tem umas procissão, tem umas coisas para fazer, né? Acorda pra vida, meu filho. Tem coisa muito bonita dentro da Igreja Católica. Então, ontem, existem alguns materiais relacionados agora à preparação a Pentecostes, né, que se iniciam sempre no domingo da Páscoa. Só que é aquela coisa, né? Às vezes você também está animado, está fazendo a novena da Divina Misericórdia, que vai terminar esse sábado. Não é fácil, não. Às vezes dá aquelas encavaladas boas, assim, de várias novenas, várias coisas para fazer. Então, não terminou, tá? Quaresma ainda não. Assim, o processo do ciclo quaresmal não termina com a Páscoa do Senhor, com você se entupindo de chocolate. Eu falo você porque eu não me entupi, não. Até me deram. Não ovo, me deram um chocolate. Não me deram, não. Nos deram, né? Vou colocar no plural. Mas eu não me acabei no tio chocolate, não. Fiz um propósito essa vez de não me ser seduzida nem por barra, né? Ou tem outra pessoa que come, mas ainda assim a gente já largou mão de ovo de Páscoa porque é um preço totalmente absurdo e ainda teve gente que comprou. Mas é aquela coisa, tem gente que tem dinheiro, tem vale alimentação, refeição, fez o festerê, certo? Mas não vem ao caso, não tô também pondo fardos na cara de ninguém. Acontece que, além do período quaresmal e a ressurreição do Senhor, que nós vamos estar falando Feliz Páscoa, eu vou estar falando para vocês, e eu espero que vocês estejam vivenciando a Páscoa até domingo que vem, agora é o momento de recebermos o Espírito Consolador, uma promessa de Jesus. E aí eu vou convidar todos, né, que a gente nós possamos fazer leituras da Bíblia, de todos os evangelistas, no pós-ressurreição. Alguns já terminam com o Senhor Jesus ressuscitado e acabou. Aí a gente entra nos Atos dos Apóstolos, não é mesmo? Mas antes de entrarmos na leitura dos Atos dos Apóstolos, certo? Então isso significa que na quaresma você fez um propósito de leitura da palavra, que eu também tinha feito, mas não consegui.
Após a Páscoa, vem uma nova fase de leituras, que é o avançar da pós-paixão, morte e pós-ressurreição. E aí, não termina. Teoricamente, só vai terminar com o domingo de Pentecostes. Então, o período quaresmal... Então, assim, esse ciclo do período quaresmal, ela não se encerra, não é aquela coisa comercial de terminar na Páscoa. Então, essa é a proposta que eu estou fazendo para vocês. Uma nova reflexão de vida. Agora, não é só porque estou vendo o padre de branco e agora vou voltar na minha inconsciência. Não. Você vai pedir, assim como eu também vou pedir, uma efusão do Espírito Santo para que aconteça. Se não puder ser no domingo de Pentecostes, no correr do ano de 2022 ou até mesmo lá para frente. Mas em algum momento nós seremos receptores da graça do Espírito Santo. Em algum momento da vida. Mas para isso é necessário que uma preparação como fizemos no período quaresmal. Eu vou batalhar bastante agora. Porque essa é uma parte que eu não ouço falar, a não ser o pessoal da RCC e Canção Nova, da qual eu tenho um carinho muito grande pelo carisma Canção Nova. Tá? Eu aprendi. Então, assim, testemunho, pitaco do dia. Como é que eu fui descobrir esse período dos 50 dias para Pentecostes? Com um livrinho do Monsenhor Jonas Abib, que é Vinde Espírito Santo. Ele tem... Então, assim, existem materiais, livros? Existem. O que eu conheço é o material do Monsenhor Jonas, que é um livretinho, que é o preparatório para Pentecostes. Tem um livro do mesmo autor, que é um dos... digamos assim, um dos padres bambambam, assim, dentro da... É importante, tá? Acho que não sei se é um CEO dentro da editora Ave Maria, dos claretianos, mas é um padre, que é aquele que faz 9 meses com Maria. Sabe aquele livro? Tem um que é para Nossa Senhora, são 9 meses, né? Fazendo uma baita de uma novena. Tem um para São José, e ele fez alguns anos atrás, poucos anos atrás, 50 dias em preparação para Pentecostes, editora Ave Maria. Eu já tive esse livro, fiz a experiência, muito bacana. Só que eu passei para frente porque eu achei que seria importante outras pessoas estarem vivenciando este momento. Atualmente, estou com planejamento? Estou, mas é particular. Não vou falar ainda, porque na verdade não comecei ontem. Vou ter que começar hoje correndo, né? Porque eu me esqueci. Mas aí eu já estou... Vamos ver se dá certo, para mim, né? No meu caso, na minha caminhada. Mas o que pode ser feito? Leituras após a ressurreição de Cristo, de todos os evangelistas. Passa ali, passa a régua. Depois a gente entra para os Atos dos Apóstolos. Tá? Então, e fazendo uma reflexão de todo esse período, desse ciclo quaresmal, Páscoa, oitavas da Páscoa, preparação, e tudo junto ao mesmo tempo, preparação para Pentecostes. O que acontece? Jesus faz uma ressignificação, eu tenho falado desde Sábado Santo, com a leitura do livro Vida, Paixão e Glorificação do Cordeiro de Deus. Inclusive o livro da Beata Ana Catarina Emmerich tem uma parte da ressurreição de Cristo, várias partes, inclusive depois o que acontece com Nossa Senhora também, tá? Ele é um livro completo, então se você quiser você compra o livro, eu não vou mais fazer a leitura por ele. O que eu posso estar falando? Que eu me baseei também nessa reflexão dessas revelações privadas da Beata Ana Catarina Emmerich a partir do Sábado Santo. Senhor Jesus não é só um sábado do silêncio, é um sábado do silêncio, sim. Por quê? Porque o Senhor Jesus está em missão no território dos mortos. Ele vai buscar todo mundo. Né? Então, na tradição ortodoxa, o Senhor Jesus vai resgatar Adão e Eva, só que com Adão e Eva, todos os que vieram depois. E nas revelações privadas da Beata Ana Catarina Emmerich, até o rei Davi e vários profetas. Por isso que o pessoal não fala santo profeta Jeremias, santo Elias. Tem quem fale, né, santo Elias. Santo Elias é óbvio porque ele foi arrebatado nas carruagens de fogo, com o corpo e tudo. Então nós pressupomos que ele nem passou pelo território dos mortos, né? Mas assim, o restante, profetas, imagina, homens de Deus, estavam lá. E aí Jesus ressignifica a questão da morte física
um mundo sobrenatural, que não sabemos o que acontece depois do mundo, né? A gente não sabe, ninguém voltou de lá para falar. E mesmo que tenha voltado, Deus abomina esse tipo de coisa, de ficar recebendo o Espírito. Entende? Então, esse mistério do Sábado Santo é muito maior do que nós deveríamos estar pensando ou imaginando ou que sentimos, etc. Deveria ser algo tão importante quanto meditarmos a Santíssima Trindade. E aí o que acontece? Jesus ressignifica no Sábado Santo a questão da morte e a vida da ressurreição que vence a morte. Morte morrida, se quiser pensar assim. E domingo de Páscoa, certo? É um domingo. É uma Páscoa, a Páscoa dos judeus. Jesus ressignifica a data da Páscoa. E Jesus vai ressignificar Pentecostes. Aí vem toda a reflexão. Ele vem ressignificar Pentecostes. Pentecostes é uma festa judaica? É. Também é uma festa judaica. Mas ele ressignifica com a efusão do Espírito Santo, em que nós lemos nos Atos dos Apóstolos, em que todos no cenáculo recebem uma torrente do fogo do Espírito Santo e sai todo mundo falando em línguas, e Pedro, que era meio vacilante, sai, só falta falar: vamos, irmãos, né, acreditarmos em Cristo Jesus que vocês mataram. E aí todo mundo, mesmo os mais duros de coração, com as palavras de São Pedro, sentem-se condoídos, arrependidos, com o coração na mão, literalmente. E falando: mas eles não são galileus, não são... Meu Deus, mas o que está acontecendo aqui? Então, meu caríssimo irmão, minha irmã, na verdade é assim. Nesse áudio dessa segunda-feira, o pitaco do dia é dizer as ressignificações que a morte, paixão, morte e ressurreição de Cristo ressignifica toda uma tradição e ainda dá abertura de salvação para os pagãos, porque depois nós vamos ler em Atos dos Apóstolos a conversão de Cornélios, que é o primeiro a aceitar, e além do batismo vem o Espírito Santo. É praticamente o batismo com crisma, né, que Cornélios recebe. E a partir dali, quantos outros pagãos não recebem o batismo do Espírito Santo? Certo? Então Jesus ressignifica. E Jesus já dá também a herança do Espírito Santo, dizendo: eu preciso ir para o meu Pai, eu preciso ir para o reino dos céus, mas eu vou deixar com vocês quem? O Consolador, o Espírito Paráclito. É uma herança também. Então Jesus nos deixa em vida um Pai. Ele explica que há um Pai no céu, não pode ter outro mestre, não pode ter outro Pai. Aos pés da cruz deixa sua mãe e muitos irmãos, planeta inteiro, né, cheio de irmãos. E na ressurreição diz: vocês não estão sozinhos, vou deixá-los com o Espírito Consolador. Então ele deixa a família inteira para nós. O Senhor Jesus nos deixa uma família dos céus para nós, que é também outra ressignificação para as nossas vidas. Então a Páscoa, caríssimos irmãos e irmãs, se você ainda está na sua inconsciência com relação à Páscoa do chocolate, você perdeu tempo no Sábado Santo, em vez de ficar quietinho, ficou comprando o vinho da Páscoa, você perdeu uma grande oportunidade de meditar. Então, a respeito, né? Ainda dá tempo? Dá. Então tô dando aqui as ferramentas. Mas é aquela coisa, é cada um por si. Porque eu posso ter um pouco de óleo na minha lamparina, mas eu não vou ceder para vocês, não. Vocês que se virem. Ai, que feia, né? Isso é uma experiência... Olha só, Jesus faz uma experiência coletiva, mas é uma adesão inicialmente particular de nossa parte de cedermos a Jesus, a nossa parca vontade, assim, aquela coisa horrível de dizer: ai, Senhor Jesus, acho que eu não tô afim hoje, mas ao mesmo tempo, não, mas eu tô afim sim, eu gostaria de conhecer mais. Então seja sincero em seu coração. Em vez de vamos ser tudo imaturo na fé, tá na hora da gente começar a sair do verdinho e partir para um amarelinho já, né? Então é isso que eu gostaria de falar com vocês. Existem materiais sobre 50 dias de Pentecostes? Existe. Procure dentro da RCC, em sites de canais católicos, efetivamente católicos, nada de pegar coisa por aí.
Porque nem os pagãos sabem o que é o Espírito Santo. Eles acham que o Espírito é o mesmo, que Deus é o mesmo, mas sabe, não é, sabe por que Deus não é o mesmo em qualquer lugar? Porque nos outros lugares não tem o Espírito Santo. Isso que faz a diferença, meu irmão, minha irmã. Porque às vezes é difícil entrar na cabeça do povo pagão, porque querem participar da Igreja Católica, comunga da mesa ali, da Eucaristia, o Senhor Jesus Eucarístico, e vai participar de mesa branca chamando o Espírito. O Deus é o mesmo. Porque lá onde você participa, tudo errado, não tem Espírito Santo. O Espírito Santo não habita aí. O Espírito Santo habita onde? Na mesa da Eucaristia. E se fizer bem feito, porque senão o Espírito Santo ele vai buscar outros lugares. Então é possível, lógico que é possível, né, locais neopentecostais receberem o sopro do Espírito Santo. Locais protestantes receberem o Espírito Santo. Porque ele sopra onde quer. Ele é Deus. É a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ele busca quem quer, na hora que quer, no local que quer. Lógico que se ele quiser pegar uma pessoa que está lá, toda cheia de coisinha feia na cabeça, tomando umas drogas, participando de tamborzinho e coisa e tal, ele pode, porque Deus é Deus, né? Contudo, se você está fazendo uma transição meio estranha por aí e acha que está sendo verdadeiramente católico, eu só lamento te informar que o Espírito Santo está sendo resistente na sua vida. E está sendo resistente para alguns que se dizem ainda fiéis, que não se desviam, permanecem ali na igreja, mas o que está acontecendo nesse coração duro? Meu irmão, minha irmã. Cada um saiba por si. Eu sei que o Espírito Santo não habita na minha vida 24 horas por dia. Não sou uma pessoa fiel. Vivo sempre ali, caindo e chorando. Senhor Jesus, perdão. Humilhando-me, né? É assim que é a vida, que deveria ser, né? Então, gente, faz favor, tá? Mais juízo aí no período do Pentecostes. Não fique falando bobeira, dizendo que Deus habita em qualquer lugar, Deus é o mesmo em qualquer lugar. Não é, não. Me prova que tem o Espírito Santo, o único Espírito Santo, que é o Espírito Consolador, o Espírito Paráclito. Porque se não tiver o Espírito Santo, não habita o Senhor Jesus, não. É um Jesus que eu não conheço. Um Jesus monetário, um Jesus que é da pirâmide financeira. Até o Santíssimo Nome do Senhor Jesus foi levado no bueiro mais sujo. Certo? Então, juízo, gente. Muito juízo, tá? Se não tem Espírito Santo, não é pertença da Igreja Católica, não é herança do Senhor Jesus Cristo, não faz pertença dos discípulos, dos 12 apóstolos, não é o esposo. Então, se não tem o Espírito Santo, também não tem Nossa Senhora. Por quê? Porque a Nossa Senhora é esposa do Espírito Santo. Concebeu do Espírito Santo. Então essa igreja não nos pertence. Por que você está indo aí? Porque é lá que eu consigo um milagre. Ai, você acha que o Espírito Santo não te dá milagre? Que o Espírito Santo não dá uma animada na sua vida? Bem, só para contar um caso, eu estava voltando para a Igreja Católica, acho que foi em 2016. Saí de 2015, entrei em 2016 e estava fazendo umas experiências lá na Canção Nova. Eu estava lá, né? Aí um dia teve um encontro com 2 pregadores bem conhecidos. Eu não vou citar para mim. Até porque um dos pregadores andou, ainda bem que se arrependeu, né? Andou falando que tinha visto ET e tal, ficou feio. Mas assim, tá. Aí eles estavam aqui e eu vivia como é que eu vou dizer? Numa paralisia. Ainda tô meio paralisada, né? Mas agora eu andei descobrindo que foi um excesso de gatilhos, um monte de coisa acumulada. E eu realmente estava travada, não conseguia ir lá. Aí, na pregação aqui em Curitiba, na Casa de Missão da Canção Nova. E aí, isso era de manhã, tal, tava ouvindo a pregação deitada, eu tava, que nem hoje, assim, eu tô gravando uma segunda-feira mesmo. Tava meio nublado, típico de Curitiba, né? Frio, nublado e garoa. E aí, me animei depois do almoço, falei pra minha mãe, olha, eu já volto. Eu tô aqui no bairro próximo aqui, assim assado. E fui para participar de uma pregação.
Cheguei. Claro, aconteceram milagres, aconteceram curas e libertações e tal. Só que o negócio foi tão potente, sabe? A única coisa que eu posso falar pra vocês é assim, na hora não aconteceu muita coisa. Mas a hora que eu voltei, eu parecia aquele povo que tinha acabado de sair do cenáculo, do Atos dos Apóstolos, que eu tava numa alegria tão grande que parecia que eu tava bêbada. E aí, eu fui ligar à noite para uma colega, que é uma senhora, que a gente participava anteriormente, entre 2014 e até 2015, numa outra igreja. A igreja que não era igreja. Quem me ouve, sempre eu cito isso. É uma igreja que não era igreja. E aí deu um escândalo aqui na arquidiocese, a gente saiu. E eu liguei, então eu fiz amizade com ela. Hoje em dia eu não converso mais com ela, porque ela tá na igreja católica, mas ela tá com ideias próprias. Eu deixo quieto. Deus abençoe ela, Deus... Enfim, né? Então eu tive que encerrar a amizade por algumas situações aí que eu vi que não tava dando certo. Mas na época eu liguei pra ela, mas olha, eu lembro até hoje. Eu liguei pra ela e comecei a contar. Eu fui na pregação do senhor, daquele outro senhor, daquele senhor, não sei o que, e contando, ela me ouvindo. De repente, ela não falou mais nada comigo. E eu, oi, fala comigo. Você acredita que no fundo tava assim? A pessoa tava dormindo, ressoando ainda. Aí eu falei, eu não acredito, gente. Ela tava falando comigo, ela tá dormindo. Aí eu desliguei, né? Não demorou 7 minutos. A pessoa me retornou, essa senhora, falou, mas você desligou. Eu falei, você desligou? Ué, mas eu desliguei porque você tá dormindo. Eu não tava dormindo. Tava dormindo sim, você tava ressoando. Parece aqueles apitinhos fracos, sabe? Aí, e a gente discutindo. Aí eu pensei, eu não vou discutir. Esse não foi o motivo de eu ter cancelado a amizade com ela. Não foi só isso, foi outras coisas. Eu fiquei pensando, gente, o Espírito Santo apareceu ali mesmo, derrubou a minha amiga, fez ela dormir. Porque eu tava falando, assim, toda animada, não sei o quê. Então foi uma segunda observação que eu tive naquele dia, né? E a experiência com o Espírito Santo não parou por aí. Teve outras situações. E aí eu observei que é aquilo que no profeta Elias ele implora a Deus, me leva daqui, eu não aguento mais. Tanta perseguição, aí treme terra e vulcão cuspindo fogo, e vem uma tempestade, vem raio, vem trovão. Só que onde é que está o Santo Espírito de Deus? Na brisa suave. Essa é a maior... Olha, gente, não é contradição, eu chamo de paradoxo. Paradoxo é mais que uma contradição. Como que o Espírito de Deus, que é tão forte, promove a vida, eleva os fracos, dá alegria aos caídos, ressuscita dos mortos as pessoas, né? Com a graça de Deus, como é que pode ser tão suave? Entende? Então, essa é uma experiência que eu faço um convite, realmente um convite mesmo, para darmos um novo significado a esses 50 dias pós-Páscoa, que é a preparação para Pentecostes. A gente não pode estar parado e achar que todo padre está vestindo branco, a gente, aleluia, aleluia. Não! Se você não fez uma experiência com Pentecostes ainda, ou, até um detalhe, você que é da igreja, lógico, né? A princípio eu estou falando para quem é da igreja católica. Você provavelmente recebeu o batismo de fogo do Espírito Santo no dia do Crisma, mas você não está lembrado. Você já fez uma experiência. Por outro lado, tem gente que não fez mesmo no Crisma. Por quê? Coração duro, aconteceu alguma coisa aí. Então é um convite importante que eu faço. Vamos fazer juntos, cada um na sua casa, né? Ao seu modo, do jeito que for, mas fazendo a leitura novamente da palavra, não mais da paixão de Cristo e sua morte, mas agora da ressurreição, pedindo, Senhor, eu não te conheço como Espírito Santo, uma terceira pessoa, gostaria de conhecer. E não tenha medo. Problemas a gente vai ter depois, normal. A gente vai chorar depois, ficar entrando em crise existencial. Faz parte, todos os profetas antigos passaram por isso, falando, me leva, não quero mais ser de Deus.
Você acha a choradeira de Jeremias, de Elias? Ora, profeta Elias, gente. Tô falando do profeta Elias, tô falando de qualquer profeta. Entende? Até ele largou a mão. Pediu pelo amor de Deus, porque foi muita humilhação, muita perseguição. Nós seremos perseguidos? Seremos, mas o que nos manterá até lá? O Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós não teremos como seguir adiante. Então esse é o convite que eu faço nessa segunda-feira, às 8º de Páscoa, um dia depois da Páscoa do Senhor, rumo a Pentecostes, tá? Então cria vergonha na sua cara, porque eu estou tentando criar na minha, para a gente fazer uma efusão, no meu caso, de novo, ou pelo menos que o Espírito Santo me revele onde é que o Senhor Espírito Santo já veio na minha vida. E isso aconteceu poucos anos atrás, que me foi revelado. Lembra aquele retiro antes do Crisma? Então, o Espírito Santo veio para todo mundo. Quem aproveitou, aproveitou. Quem não aproveitou, perdeu-se. Eu lembro até hoje. Deu uma crise no nosso grupo de jovens. Triste. Acabou o nosso grupo de jovens. Chamaram a gente de maluco, gente. Por quê? Porque o padre da época não estava preparado, estava pecando gravemente. Não posso falar mais detalhes, né? Ele era alcoólatra. Nunca mais vi esse padre aqui na arquidiocese. Ele foi parar em outra. Depois eu soube, se recuperou, participou da pastoral como é que é? Da sobriedade lá, fez parte e tal. Claro, tem que se redimir, né? Tem que fazer a sua conversão pessoal. Mas aquilo foi muito desgastante pra gente. Então, aliás, eu vou fazer um propósito, peço também essa gentileza, nesses 50 dias de Pentecostes, quando a gente for rezar, além do Papa Francisco e para o Papa Emérito Bento XVI, rezarmos pelos grupos de jovens de todas as paróquias. Primeiro porque as pessoas estão tendo poucos filhos, né? Geralmente era 3, 2, e agora é 1 filho só, então já começa por aí. Então há uma escassez de jovens que terminam e ainda permanecem na paróquia, no território paroquial. Então, para evitar algo muito estranho, muito triste, como foi na minha época, e olha que eu estou falando em torno do ano de 88 para 90, anos 90. Tá? Isso faz tempo já. Então, naquela época já aconteceu algo ruim, para evitarmos de perder os jovens por um testemunho ruim, né? Então, rezarmos para todo esse período até Pentecostes, porque o Espírito Santo ama os jovens, ele ama de paixão mesmo, ele corre atrás, mesmo do adolescente mais pecador que você possa imaginar. Então, é ali que começam as vocações. Então, a gente precisa estar consciente disso. Você que vai torcer o nariz, porque eu estou pedindo para rezar pelos jovens, mas a gente não pode expulsar os jovens do território paroquial, e que os padres estejam preparados para estarem ali presentes na hora que é necessário para orientá-los, e qualquer coisa o padre delegar para alguma pessoa da pastoral familiar ou de alguma outra pastoral, alguns casais, para orientar e encaminhar esses jovens, porque o jovem hoje em dia tem muita ideia, né? E acha que tudo é oba-oba, mas vai lá pedir para ele ir na missa todo domingo, não vai. Então isso é muito grave. Na minha época eu ia na missa, eu só parei porque houve a cisão do grupo e fora que eu estava fazendo o cursinho. Então eu tinha um objetivo que me desviou. Isso é muito difícil também, certo? Então não deixar que o jovem se perca por conta dos estudos, do Enem, de um vestibular difícil, de uma faculdade. Isso não é motivo. Faz com que ele volte. Abrir as portas para o jovem, tá? Então a gente já vai partir para a liturgia da palavra. Eu vou ter que fazer em 2 partes esse áudio, tá? Então pode ser que esteja o áudio da segunda-feira, o que vai acontecer? Que ele saia atrasado. Mas eu queria conversar de forma de monólogo, né? Essa nova proposta para esses 50 dias. Um novo propósito oracional, um novo propósito de leitura da palavra, tá? Mas na sequência segue aí a liturgia. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos voltar aqui às orações do mês de abril. Primeiro a oração ao Santíssimo Sacramento e depois a oração ao Espírito Santo para esse dia 18 de abril, segunda-feira, 8ª da Páscoa.
Oração para a comunhão espiritual. Meu Jesus, eu creio que estais presente no Santíssimo Sacramento. Amo-vos sobre todas as coisas e minha alma suspira por vós. Mas como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vinde ao menos espiritualmente ao meu coração. Abraço-me convosco como se já estivesseis comigo. Uno-me convosco inteiramente. Não permitais que torne a separar-me de vós. Ó sumo bem e doce amor meu, vulnerai e inflamai o meu coração, a fim de que esteja abrasado em vosso amor para sempre. Amém. Oração ao Espírito Santo para o mês de abril. Aqui estamos, Divino Espírito Santo, aqui estamos detidos pela crueldade do pecado, mas especialmente reunidos em vosso nome. Vinde a nós, ficai conosco e dignai-vos entrar em vossos corações. Ensinai-nos o que devemos fazer e por onde caminhar. Mostrai-nos o que devemos executar, a fim de podermos, com vosso auxílio, agradar-nos em tudo. Só vós inspirais e levais a realizar nossos propósitos, só vós que possuís com Deus Pai e seu Filho um nome glorioso. Não permitais que sejamos perturbadores da justiça, vós que amais equidade em tudo. Que a ignorância não nos arraste para o mal, não nos corrompa a acepção de pessoas ou de cargos, mas associai-nos a vós eficazmente pelo dom de vossa graça, para que sejamos um em vós e por nada nos desviemos da verdade. Unidos em vosso nome, conservemos em tudo a justiça com bondade. E assim nossas resoluções em nada se apartem de vós e consigamos no futuro o prêmio eterno por todo o bem que fizermos. Amém. Vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, para o Papa Francisco, Papa Emérito Bento XVI, tá? E para todas as pessoas que necessitam de nossas orações, especialmente os nossos padres, arcebispos, bispos, cardeais. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A primeira leitura desta segunda-feira, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 14, do 22 ao 32. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão. Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus junto de vós pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou, por meio dele entre vós. Tudo isso vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes, pregando-o numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi dele diz, eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita, para eu não vacilar. Alegrou-se por isso meu coração, e exultou minha língua, e até minha carne repousará na esperança. Porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos de vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas, sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que previu e anunciou com as palavras. Ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. Palavra do Senhor. Salmo de hoje é o 15, com o refrão: Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça, meu destino está seguro em vossas mãos. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Eu bendigo o Senhor que me aconselha e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho a meu lado, não vacilo. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria. Até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não há vez de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Guardai, meu Deus, porque em vós me refugio.
Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto a vós, felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Evangelho de hoje, Mateus 28, versículos de 8 a 15. Naquele tempo as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo. Ide anunciar a meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vós dormieis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas, e assim o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra e vamos lembrar o Evangelho da Páscoa, João 20, versículos de 1 a 9, a ressurreição do Senhor Jesus. Vão encerrando por aqui, desejo a todos uma ótima semana das oitavas da Páscoa.